contato. Tá? A gente trabalha com o processo de recrutamento e seleção, por isso a gente vive isso na prática todo santo dia. A ADM Vital Consultoria, admvital.com. Na hora que você entra lá no site, você vai ver várias vagas de emprego, né? O link de vagas de emprego e várias oportunidades para não somente Feira de Santana, mas outras cidades na Bahia e Brasil também. Tá? A gente faz vagas para outros estados. Então, a gente muitas vezes tenta contato com o candidato e o número de telefone cadastrado lá é um número que está dando como inexistente, como inválido, ou até atende outra pessoa que não conhece quem é aquele candidato, quem é aquela pessoinha que fez o cadastro do currículo conosco. Então, um ponto de atenção é colocar seus dados, revisar, né, corretamente, principalmente os dados que vão te levar, né, te adicionar a questão do contato. Tá? Então, observar o currículo, o cadastro, né, do telefone corretamente, o e-mail corretamente. Tá? E essa questão de e-mail é uma outra particularidade, né? Tenta colocar um e-mail que seja com uma cara mais profissional, né? Já que na hora que você está elaborando um currículo, você está buscando um emprego, você está buscando se recolocar no mercado de trabalho, no mercado profissional. Então, esquecer aqueles e-mails tipo gatinha manhosa, alguma coisa. Já vimos tipo feijão 20, alguma coisa. Então, tentar trazer ali seu nome, sobrenome, o ano de nascimento, tá? Ali na composição do e-mail, colocar ele mais profissionalzinho. Então, é uma outra dica também na elaboração do seu currículo. Então, um outro ponto, né, é observar se esse currículo que você está elaborando é um currículo em papel, em arquivo ou é cadastrado em sites, né? Então, o currículo em papel, alguns pontos que a gente precisa observar, além do que eu já falei, né? Na composição dele, ter ali o seu nome completo, não precisa o endereço completo, mas pelo menos colocar o bairro, tá? Para poder a empresa ela saber onde é que você se localiza, se é uma região geográfica ali acessível, né? Aquela localidade da empresa e por aí vai, tá? Foto em currículo não é obrigatória. Então, se vocês verem uma vaga de emprego que pede obrigação de colocar foto não é obrigatória e pode ser considerado até discriminatório a utilização e a solicitação de foto em currículos. Tá? Fez essa primeira parte da apresentação, né? Idade, casado, solteiro, enfim, traz algumas informações ali básicas, tá? Vamos para a parte ali da composição da sua formação, suas experiências profissionais. E aí, muito importante na experiência profissional, você trazer algum textozinho que descreva o que é que você realizou naquela atividade. Agora, muito cuidado, eu utilizo isso muito em palestras, né, quando estou falando de currículo para as pessoas. Tá? Tem gente que coloca assim, por exemplo, tá? Função caixa. Na empresa XYZ, da data tal a data tal, e aí nas atividades, recebia dinheiro e passava troco. Gente, receber dinheiro e passar troco é qualquer função básica de um caixa. Então, descreve ali um pouquinho melhor aquilo que você realizava. Né? Você era responsável por uma determinada quantia, um fundo fixo? Você utilizava algum tipo de sistema? Qual o nome desse sistema? Qual a frequência de sangrias que aconteciam ali no turno que você estava no caixa? Então, descreve um pouquinho do teu dia a dia, que pode ser que seja isso do descritivo que a empresa contratante esteja buscando. Então, é uma outra dica também, faz bem resumidozinho ali, tá? Mas traz um pouquinho ali do teu dia a dia em cada função que você exerceu. Uma outra dúvida no currículo em papel, que as pessoas perguntam, eu vou fazer um currículo, se eu colocar todas as minhas experiências, o currículo vai dar 3, 4, 5 páginas. Tem gente que tem muita experiência, tá? Ainda mais fazendo o descritivo, né? Quando é um currículo em papel, existe aquela máxima de você colocar as 3 últimas mais descritas, mais elaboradas, e talvez só citar aí as demais, né? Colocar ali somente a função, o nome da empresa e o período, só para poder constar, demonstrar que você tem outras experiências, mas trazer mais elaborada as 3 últimas para o currículo ficar mais compacto. Essa orientação, ela vale para currículo em papel, tá? Ou um currículo em arquivo, se você vai encaminhar por alguma rede social ou por e-mail.
Tá? Porém, quando a gente vem para o cadastro online, tá? Hoje é DM Vital, a gente só utiliza o cadastro online através do nosso site. A gente não utiliza currículos nem em papel e muito menos em arquivo. Tá? Então, quando a gente vai partir para um cadastro online, a dica é: coloca todas as experiências. Vital, eu tenho uma experiência aqui de estágio quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, hoje eu tô com 40. Tá? Eu tenho que colocar essa experiência em estágio? Coloca. Porque às vezes é algo que você descreveu naquela experiência em estágio que a empresa está procurando. É um sistema que você utilizou lá naquele estágio e é esse sistema que a empresa utiliza hoje. Então, na hora que você descreve a sua atividade, seu currículo acaba aparecendo, né? Quando a gente faz as triagens, quando a gente faz as buscas através do sistema. Tá? Então, cadastro online, além das particularidades, né, de você ter o cuidado de preencher o nome completo, a questão do endereço, os contatos, né, seja e-mail ou telefone, da forma correta, tá? Colocar lá a sua escolaridade, colocar suas experiências, cadastre todas as experiências, tá? E traga um descritivozinho ali bacana das atividades que você fazia para poder ter uma maior possibilidade desse currículo, ele na hora da triagem, ele aparecer, né, e a gente chamar para o processo seletivo. Ô Vital, falando de currículo, sempre me vem à mente algumas situações que a gente já viu, né, e já partilhou também com colegas. A ideia de dizer assim, no currículo, eu não tenho tanta experiência, mas se tiver oportunidade, posso mostrar que eu tenho a qualidade, o que você espera. É bom ou é ruim? Vamos lá, primeiro a gente tem que desmistificar esse termo experiência. Tá? Muita gente acha que experiência é somente o que está na carteira de trabalho. E esquece do estágio, esquece de uma atividade até não remunerada que realizou no decorrer da vida, mas que foi com um cunho laborativo, um cunho de trabalho. Tá? Então, vou dar o exemplo por mim. Tá? Se eu fosse há uns tempos atrás, né, hoje eu estou como empreendedor já há um tempinho, tá? Mas eu poderia colocar no meu currículo a experiência como garçom. Meu pai tinha um bar aqui em Feira de Santana e desde pequenininho eu estava sempre no bar servindo mesas, limpando mesas, despachando ali alguma coisa. Era uma atividade formal? Não era, eu não tinha carteira assinada para aquilo ali. Então, se meu pai talvez tivesse assinado minha carteira, né, talvez estivesse mais próximo de me aposentar. Mas não foi o caso. O pai. A gente não pensa isso no tempo, mas... minha adolescência, né? Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, então se eu pegar aí pelo menos dos 10, 12 anos até os 19, já tinha um tempo de contribuição bacana, né? E uma experiência também acumulada nesse decorrer de tempo. Então, na hora de montar o currículo, vale sim colocar, tá, todas essas experiências, mesmo que informais. Tem gente que no bairro tem lá um mercadinho que no período de férias trabalhou no mercadinho, trabalhou numa loja de um amigo, tá? Faz vendas online, tá? Através do Instagram, outra rede social. Tá? Isso tudo é experiência. Então traz isso para o currículo. Tá? E ali na hora do descritivo, lembra que eu falei do descritivo da atividade? Tá? Você explica que foi uma experiência informal. Tá? Então isso acaba agregando ali para seu currículo. O trazer a frase, né, de eu não tenho tanta experiência, mas se você me der uma oportunidade eu posso aprender, tá? É algo para você utilizar mais na hora da entrevista, tá? E não necessariamente ali no papel. Trazer realmente ali no papel algo que instigue o recrutador a querer te conhecer. Tá? Então, se você traz ali experiências mesmo que informais, o recrutador fala, olha, poxa, esse cara aqui, mesmo que na informalidade, não está parado no mercado de trabalho, está buscando fazer alguma coisa. Sim. Isso acaba chamando atenção e uma possibilidade muito maior de ser chamado para o processo seletivo. Que massa. É bom saber, porque às vezes a gente pensa que só pode colocar ali o que está comprovado na carteira e a gente perde, às vezes, a oportunidade, sabendo ou já vivendo algumas experiências, por não ter tido o conhecimento de que poderia expor ali essa experiência vivida aí, né? Essa experiência de vida, mas que acaba construindo valores também para você no sentido de profissão ou de oportunidades ali, né? Exatamente, porque assim, mesmo que tenha sido algo informal, tá? Mas muitas vezes acaba te levando para uma rotina. Você tinha horário para entrar, você tinha horário para sair, você tinha atividades para poder fazer, tinha um roteiro ali para poder seguir. Então isso vai te moldando enquanto profissional.
Tá? E isso é bacana, né? Quando a gente, no momento da entrevista, a gente percebe isso no candidato, tá? Que ele tem já uma noção do que é o mercado, o que é responsabilidade, e isso acaba agregando, acaba fazendo uma diferença. Beleza. Vital, para a produção de um currículo, né? Quem começou a ouvir a gente aqui agora, né? Que não estava sintonizado aqui na nossa rádio, está ouvindo a gente aqui agora, para a produção de um currículo, existe uma sequência lógica? É preciso ter essa sequência lógica de distribuição das informações, começar com o nome, começar com a escolaridade, ou não tem isso? Eu, por exemplo, falando de escolaridade, eu coloco, eu fiz o ensino médio e fiz a faculdade. Eu coloco lá a formação só da faculdade, eu coloco formação também do ensino médio, o que eu coloco primeiro, eu sigo a sequência. Dá pra gente uma ideia aí? Vamos lá. Quanto a layout, se você buscar na internet, se a gente está falando de currículo em papel, né, o modelo em arquivo, tá? Se você buscar na internet, tem N modelos diferentes. Tá? Vai ter modelo e layout de currículo para tudo que é gosto, para tudo que é formato. Tá? Então, um primeiro ponto para você observar para que vaga que eu estou buscando isso aqui? Tá? A galera de publicidade e propaganda adora fazer o currículo em imagem, em editor de imagem, né, para poder ficar um negócio bem chamativo e já explorar um pouco ali as habilidades da parte de edição, de comunicação e por aí vai. É válido para aquela atividade que ele exerce. Tá? E talvez você pegar esse mesmo formato de currículo e trazer para uma função de auxiliar administrativo de uma empresa que é mais tradicional, talvez não caiba tanto. Ficou muito chamativo, né? Chamativo até demais. Sim. Ali na coisa. Tá? Então, buscar o modelo de layout, aquele que você mais visualiza, que case para aquela oportunidade que você está buscando. Então, primeira análise a se fazer. Segundo ponto, aí em ordem, né, em passos. Primeiro passo que é primordial é sua identificação. Tá? A gente já pegou situação de currículos em arquivo, não foi nem em papel, tá? Em arquivo da pessoa encaminhar pelo WhatsApp para a gente que não tinha nem o nome da pessoa. Tá? Então, assim, beleza. Teoricamente é aquela pessoa que está ali no WhatsApp que está encaminhando. Mas se ela está ajudando um amigo, tá? Fica parecendo que o currículo é dele. Sim, tá? Sim. Então, fica meio que complicado nisso aí. Então, o primeiro ponto é se identificar. Nome completo. Tá? Mas eu quero proteger os meus dados, não quero colocar o meu nome completo. Isso pode te fazer, né, não andar, às vezes, no processo seletivo. Tá? Eu dei o exemplo na estante do e-mail, né, Feijão 20. A gente teve um processo seletivo para Santo Estevão recentemente. Tá? E aí, na hora das triagens, a gente encontrou um candidato que no cadastro, o e-mail dele era feijão20, alguma coisa, tá? E na parte do nome, ele descreveu Feijão 10. Aí imagine a gente ligar para o candidato e falar, senhor Feijão 10, tem uma vaga de emprego aqui que talvez te interesse. É complicado, então... Muito complicado. Primeiro ponto é a identificação da forma correta, nome completo. Ali, como eu falei, currículo em papel ou em arquivo, tá? Pelo menos o bairro em que você reside, tá? Idade, casado, solteiro, isso aí a gente pode verificar até na questão da hora da entrevista, tá? Mas, por exemplo, se você tem habilitação, já pode ser um diferencial. Vai que a vaga precisa, tá? Aí você trazer aquilo ali já é uma identificação que vai fazer com que o teu currículo acabe fazendo você ser chamado ao processo seletivo, tá? Feita essa parte de apresentação primeiro, e aí agora a ordem, se você vai colocar a escolaridade primeiro ou colocar as experiências primeiro, tá? Isso aí não vai interferir tanto, entendi, tá? Agora, se você começou falando de escolaridade, termina a escolaridade, tá? Porque a gente já vi currículos também, a pessoa colocar lá, escolaridade, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Graduação em administração, tá? E aí vinha depois as experiências. Aí chega lá no final, colocava pós-graduação em curso. Então misturou em duas etapas, onde deveria estar tudo concentrado a parte da escolaridade. Sim. Então, se começou com escolaridade, coloca ali tudo num campo só. Tá? Essa pergunta que você fez de, poxa, eu já tenho uma graduação ou estou cursando uma graduação, preciso colocar lá desde o ensino fundamental, o ensino médio, pressupõe-se que quem já está fazendo uma graduação já está ali, né, já finalizou o ensino médio, então não precisa você repetir informação, tá? Já está subtendido ali na coisa.
Tá? Então você traz aquele contexto, né, ali da graduação mesmo que é em curso, tá? Sinaliza. Se você fez uma pós-graduação, a pós-graduação é algo que agrega à graduação. Então é bacana você trazer qual foi sua graduação, a área de estudo, e trazer a pós mesmo que em curso que você está fazendo, tá? Mesmo porque assim, às vezes a pessoa ela faz uma pós-graduação buscando outras áreas, tá? Eu já vi pessoas, recentemente agora, a gente fez um processo seletivo para a área de analista de recursos humanos. A formação da pessoa era bacharel em geografia. Então a graduação dele foi bacharel em geografia. Porém, ele tinha 2 pós-graduações na área de gestão de recursos humanos. E ele estava buscando se especializar nessa área e trabalhava já nessa área, estava se colocando ali para um processo seletivo. Tá? Então é bacana trazer a graduação e a pós-graduação ou especializações que você tenha. Tá? Então se já está lá no nível de graduação, pelo menos cursando, não precisa trazer a questão do ensino médio. Tá? Então, feito isso, identificou ali, se você partiu para iniciar por escolaridade, fechou a escolaridade, aí você parte agora para as experiências. Tá? E aí traz as experiências, descrevendo, né, como eu tinha explicado anteriormente, você coloca lá qual foi a função que você exerceu, qual foi o período que aconteceu, né, esse período que você ficou na empresa, o nome da empresa em que você trabalhou e um breve descritivo das atividades que você fazia. Agora, não repetir, né, para quem entrou agora, não repetir situações de função vendedor. Nas atividades, fazia vendas. Fazer vendas é básico de quem é vendedor. Tá? Então, traz ali, poxa, tinha um atendimento diferenciado, atendia X clientes por dia, tinha uma venda média de X, um mix de produtos que eu conseguia vender era de Y. Então, traz algumas informações ali que instiguem o recrutador a querer te conhecer. Agora, muito cuidado. Pelo amor de Deus, gente, não mintam no currículo. Tá? Nem no currículo, nem na entrevista. Sim, tá? Sim. Então, muito cuidado de não colocar ali situações, né, de que você realmente não vivenciou, você realmente não fez ou você realmente não tem experiência. Porque na hora da entrevista, a gente pode acabar pegando isso, porque a gente utiliza algumas técnicas de análise comportamental no decorrer da entrevista também, e na dúvida, se a gente ficou na dúvida se realmente o candidato vivenciou aquilo ou não vivenciou, se tem realmente aquela experiência ou quis maximizar alguma coisa, né, vender demais um peixe que não tinha, tá? Na dúvida, a gente acaba não avançando com o candidato. Então, é melhor ser sincero, tá? Aí vale nesse momento, olha, eu tenho pouca experiência nisso, porém, se a empresa me der a oportunidade, eu tenho capacidade de aprender, eu quero fazer, eu tenho muito desejo por essa vaga. Isso aí, nesse momento, ela é bem válido. Massa. Vital, lembrando também aqui que no currículo, eu já pude observar a situação de colocar a pretensão salarial. É para se colocar, não é para se colocar? É normal? Isso faz parte do currículo ou não? Pronto. A pretensão salarial não é um item obrigatório. A pessoa coloca se quiser naquilo ali, se ela quer afunilar, né, as vagas que ela está buscando, ou as empresas que ela está pleiteando ali um currículo para um valor mínimo salarial, ela pode deixar demonstrado, tá? E aí, falar um pouquinho do outro lado, né, dessa questão. A gente vê algumas vagas sendo anunciadas, por exemplo, salário a combinar, tá? Falar do outro lado, né, agora do anúncio da vaga, salário a combinar. Os motores de impulsionamento de vagas de emprego, o Google Jobs, o Indeed, Cato e outros motores mais, tá? O que é que hoje eles têm feito? Essas vagas que estão como a combinar, elas acabam tendo um destaque abaixo das vagas que acabam saindo com um valor salarial, tá? Então a empresa que divulga lá qual é o valor salarial, os benefícios, enfim, acaba que essas vagas elas ficam num ranking melhor do que outras que não têm essas informações, tá? E acabam sendo mais atrativas também, né? Porque aí o candidato ele já tem a pretensão dele. Se ele se candidatou àquele processo seletivo, que é aquele salário que está sendo ofertado, aqueles benefícios que estão sendo demonstrados, a gente já pressupõe que aquele valor que está sendo ofertado está dentro ali da estimativa dele de recebimento. Então isso ajuda também digamos, para dar match na coisa aí, para uma coisa casar com a outra, o desejo do candidato versus o que a vaga está ofertando. Bom, isso aí
se torna um filtro, e um filtro muito positivo, porque você ganha tempo, o candidato também já tem uma expectativa ali um pouco mais refinada, né? Para ele, que a vaga, ou seja, que o convite para a seleção já está dentro um pouco ali da expectativa dele. Ótimo. Me diga uma coisa, Vital. A gente tem também, falando de currículos, e uma realidade muito pouco explorada aí pela grande maioria, mas a gente tem a plataforma Lattes também, né? Essa diferenciação, né, para quem está ouvindo a gente, você que está ouvindo a rádio Escola JPI agora, nós estamos aqui com Vital Souza no quadro Adicionando Valor. Exatamente. E currículo é a porta de entrada para muita gente, para muitas oportunidades fantásticas da vida de muita gente, né? Então, se apresentar bem fazer um bom currículo também, né? Começar se apresentando bem, né? Você que está precisando aí de uma oportunidade de trabalho, de uma oportunidade de emprego, temos aí a Vital... admvital.com, só procurar lá, tem um link de vagas de emprego. Ainda agora de manhã, antes de vir para cá, foram 6 novas vagas abertas, tá? Para a área de saúde, recepção, enfim. Então, técnico de patologia, então foram abertas hoje, estão fresquinhas, a gente nem anunciou ainda nas redes sociais, a gente está montando os cardzinhos para poder, no decorrer do dia, a gente começar a anunciar. E além dessas, tem mais de 40 vagas que a gente está rodando, né, processos aí nesses últimos dias. Eu vou até pegar seu contato, Vital, porque eu vou espalhar para a galera de amigos que eu tenho, que volta e meia surge uma necessidade dessa. A gente sabe que a vida está sempre em movimento, então hoje a gente está em um ambiente, de repente surge uma oportunidade, a gente quer melhoras, a gente precisa se reconstruir enquanto vida, então é sempre bom ter esse contato aí, viu? Com certeza. Mas voltando então, Vital, falando dessa diferenciação entre a plataforma Lattes para currículo, né? E os currículos que a gente costuma ver, não sei se seria assim os currículos tradicionais, mas onde é que se encaixa aí um perfil Lattes, por exemplo? Para que tipo de vaga tem essa diferenciação? Ou eu posso mandar o meu currículo Lattes para qualquer necessidade que eu tenho? Eu fiz uma graduação e aí fiz uma especialização e aí montei o meu currículo na plataforma Lattes. Eu posso enviar esse mesmo currículo ou eu preciso modificar? Não, a vaga que eu estou querendo, eu não vou estar ligado à academia ou a escolas. E aí, como é que fica? Eu faço um currículo tradicional, eu mando meu currículo Lattes? Essa é uma dúvida minha até, né? Sim, sim. Se eu, de repente, não estiver envolvido com a área de educação, o meu currículo Lattes vai ser uma boa apresentação também ou não? Vamos lá, o currículo Lattes ele acaba sendo um currículo mais extenso, tá? Que para a área acadêmica é extremamente necessário, porque se a pessoa tiver feito ali participado de algum fórum, desenvolveu algum tipo de artigo acadêmico, então a plataforma Lattes ela acaba trazendo tudo isso, né, da pessoa, e para pleitear vagas na área acadêmica, isso acaba sendo diferencial. Tá? Porém, quando a gente vem para, digamos assim, para um formato mais comercial, tá? É melhor utilizar o currículo mais curtinho, tá? Que são esses outros currículos, né? Como você chamou de tradicional, a gente chama de currículo comercial, tá? Ele acaba sendo mais compacto ali na situação. Então, estou buscando novamente, né? Aquela observação que eu fiz. Para onde é que você está buscando? Para onde você está atirando ali, se inclinando para aquela possibilidade profissional, né? Para uma função que é acadêmica, é o currículo Lattes, tá? É uma função que ela é mais administrativa, área comercial, tecnologia e por aí vai, então é o formato mais comercial, o currículo mais compactozinho, tá? Quando a gente vai para plataformas, né, de cadastro online, tá? Ele acaba montando já nessa referência, porque o formato dele ele vai se adaptando ali. Então, o que você pode fazer, por exemplo, estou cadastrando no site da DM Vital ou outro site online que seja, tá? Cadastrando, mas o meu cadastro eu estou fazendo para um processo acadêmico. Tá? É uma vaga para professor, uma vaga para coordenação de alguma área acadêmica e por aí vai. Então, que você vai preencher lá todos os dados, tá? E aí uma observação, cadastro online, gente, preencha, digite
todas as informações, tá? Tem gente que só coloca lá o nome, telefone, e-mail e anexa o currículo, tá? Na hora que anexa o currículo, o sistema não lê o anexo. Então, na hora da triagem, o currículo não aparece. E aí muita gente tem aquela frase de eu me cadastrei, mas nunca fui chamado. Aí a gente pede o nome, o e-mail para poder verificar o cadastro. Quando olha o cadastro, não tem nada no cadastro. Está totalmente incompleto. Tá? E aí realmente a gente não tem como chamar, porque, imagine, se a gente utiliza sistema é porque tem um volume muito grande de recebimento de currículos, né? Nossa plataforma hoje de cadastros da plataforma nosso, tá? A gente está passando dos 45 mil cadastros. Tá? Quando a gente vai para uma plataforma nível nacional, né? Quando a gente vai para o Banco Geral, tá em 3 milhões 400 e tantos mil currículos cadastrados a nível Brasil, tá? Então, quando uma pessoa se candidata numa vaga da ADM Vital, ela acaba tendo visibilidade para nível Brasil também. Então, outras consultorias podem acabar entrando em contato também, tá? Então, isso acaba dando uma capilaridade maior para quem faz o cadastro. Mas é preciso ter esse esmero na hora de preencher. Tá? E aí, se a pessoa está indo para a área acadêmica, ela preenche o currículo lá todo bonitinho, ela tem como depois, lá no finalzinho, lá, colocar o link do cadastro do currículo Lattes. Tá? E aí vai ser um a mais. Tá? Porque se a empresa contratante tiver interesse, ela vai clicar no link e vai ver o Lattes dela lá. Tá? Vai ver no formato do Lattes. Mas traga para dentro da plataforma, né, descrito, digitado ali, ou faz um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola ali as suas informações dentro da plataforma, para que na hora da triagem, se a gente utiliza o sistema, é porque o sistema traz filtros, traz um algoritmo, uma inteligência artificial, que ele vai ali buscando, né, as informações que estão no currículo da pessoa versus o que a vaga está pedindo. E aí ele já filtra para a gente e traz aqueles candidatos que estão com uma maior aderência ao processo seletivo. Tá? E aí a gente vai agilizando o processo, do que a gente tem que ficar abrindo um de um em um, olhando, e muitas vezes o olhar humano peca, tá? Porque acaba cansando, né, naquela atividade de triagem. Então a gente utiliza o sistema justamente para poder dar agilidade e uma maior precisão nessa hora que a gente está fazendo a configuração. Mas precisa que o cadastro esteja completo. Importante, né? Até porque, como você trouxe, já é uma apresentação. Então, se você deixa incompleto, diga assim, tá com vontade ou não tá com vontade? Já deu preguiça no cadastro, imagine no processo. No processo, exatamente. Então, é importante, viu, gente? Você que está acompanhando a gente, Rádio Escola JPI, nós estamos aqui com Vital Souza, no quadro Adicionando Valor, né? Importantíssimo, principalmente para você que quer uma oportunidade de emprego, de trabalho, para você que está pensando ou está precisando porque não está trabalhando no momento, ou está pensando em se atualizar ou em viver novas experiências e oportunidades. Vital, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a entrega do currículo, né? Essa ideia de entregar o currículo, né, em mãos, ir até o local e deixar o currículo, ou enviar por e-mail. Você acha que isso faz, pela sua experiência, faz diferença? Tem um peso, não tem um peso? Que a pessoa pode pensar, não, eu vou mostrar que eu quero, estou com vontade, eu vou até lá, eu vou já me mostrar ali, né, dizer, toma aqui o meu currículo, será que de repente a gente já pode conversar ali, enfim. Tem ou não tem diferença hoje, até por conta do suporte tecnológico que a gente tem, né? Boa pergunta, Ricardo. Isso vai ser muito relativo, né, a que maneira a empresa está abrindo para um canal de recebimento desses currículos. Tá? Aí, por exemplo, a ADM Vital, como eu já falei, a gente utiliza o cadastro online. E aí, se a pessoa manda o currículo no WhatsApp, ela vai receber uma mensagem automática, né, do nosso número fixo lá, uma mensagem automática dizendo que é para cadastrar no site. Tá? Por quê? Porque a gente só utiliza o site. Então, não adianta insistir nessa tecla. Às vezes a pessoa vai lá levar o currículo em papel lá na nossa recepção. Tá? E a gente orienta a cadastrar através do site. Porque a nossa via é através do site, até pelo volume que a gente vai recebendo de currículos ali no dia a dia. Não tem mais como a gente fazer triagem manual, né, em currículo de papel. E algumas empresas hoje já utilizam também de plataformas digitais para poder estar fazendo o seu cadastro. Então,
não é cliente nosso, mas eu vou citar aqui, por exemplo, um Atento da vida, tá? E várias vagas aí na área de telemarketing em Feira de Santana, volta e meia tem, tá? Fazer até um merchan, depois eu cobro. Bora trazer para cá. Trazer para cá. Então, a plataforma da Atento é totalmente online. Então, até passou pelo processo seletivo, a pessoa para poder mandar as documentações, hoje é online. Então, eles utilizam todo o processo via online. Então, eu tenho que observar o que a empresa está disponibilizando de canal para recepcionar esse currículo. Tá? Tem empresas que fazem um anúnciozinho ainda, botando na vitrine. Sim. Estamos recebendo currículo. Sim, verdade. Se estou recebendo currículo, é um currículo em papel. Ótimo. Então, eu posso levar lá pessoalmente, e muitas vezes acontece de levar pessoalmente, o gerente está ali disponível e fala, bora bater um papo aqui agora? E acontece, isso aí é a contratação ali naquele momento, tá? Então, é estar muito atento a qual canal está sendo disponibilizado. E aí tem muita gente que adora mandar currículo por e-mail, tá? E aí manda o currículo por e-mail, mas não observa se teve retorno no próprio e-mail da pessoa, tá? Aí vira aquele... É o candidato profissional, ele se profissionaliza em mandar currículo, tá? Mas não avança nos processos, porque não observa, né, se ele utilizou um meio eletrônico para uma candidatura, seja e-mail ou cadastro online, ele tem que estar atento aos meios eletrônicos. Tá? Então, como a gente já ouviu, né, a gente marcou com um determinado candidato o processo seletivo, na hora da entrevista, aí o candidato não compareceu, a gente faz contato para saber que se teve algum problema, alguma coisa. Tinha que ir lá, Não dá para a gente mandar uma van para te buscar em casa, para poder te levar até a entrevista. A gente não faz esse serviço, tá? Então tem que ter também ali um comprometimento, tá? E hoje o fator comprometimento, né, é o que tem deixado muita gente fora dos processos seletivos, tá? A gente marca a entrevista, às vezes com o contratante, às vezes conosco também, a pessoa não comparece, não dá satisfação. Uma coisa é, tive um problema, seja saúde ou qualquer um que seja, e manda uma mensagenzinha no WhatsApp para o recrutador e fala, olha, teve um problema aqui, aconteceu isso e isso, não vou conseguir chegar, teria como ver um outro horário, um outro dia para mim? A gente vê que o candidato está interessado e a gente busca. Empresa, olha, o candidato fulano de tal ou fulana de tal não pôde comparecer, aconteceu isso, teria como remarcar? A maioria das empresas remarcam. Então, quando há satisfação, mas tem muita gente que não aparece, e aí a gente tenta contato telefônico, não atende mais a ligação, não responde mais as mensagens do WhatsApp e some. Então, o fator comprometimento hoje é primordial para que o processo ele consiga acontecer. E muitas vezes a pessoa que não é comprometida, ela está tirando a vaga de um outro. Tá? Porque, como eu falei, a gente vai fazendo as triagens, chegou naquele nome daquela pessoa, a pessoa avançou no processo seletivo, outro nome deixou de ser chamado. Tá? E aí, essa pessoa que não está comprometida, ela tirou uma vaga de outro que poderia e criou um retrabalho para a gente, porque eu vou ter que fazer a vaga novamente. Tá? Porque muitas vezes aquele candidato não compareceu, o outro candidato que foi não foi aprovado, e a gente vai ter que rodar todo o processo novamente. Então, por favor, gente, quem se disponibilizou, se candidatou numa vaga, tá? Tenha consciência de que você está se colocando para um processo seletivo. E se foi chamado, tenha comprometimento com o processo. Falando de tento, fique atento, né? Exatamente. Fique atento. Até porque não faz sentido, né? Você se colocar dentro de um processo e do nada ou sem a responsabilidade já inicial, você acabar criando ali um conflito, né? Porque o conflito que eu digo é o refazer do processo, né? De quem começou ali, da empresa que estava ali trabalhando desde o princípio, filtrando os dados, buscando contato, e a empresa em si também, na expectativa, né, dessa vaga, porque é tempo, a empresa precisa, se ela coloca à disposição a vaga, ela precisa do profissional. Exatamente. Quanto antes, melhor. E assim, fica a dica também, né? Você participa de um processo como esse, deixa a desejar. Aí você vai para um segundo, para um terceiro, você começa também você traz para você uma imagem que não é tão boa. Tão positiva. Vai se perceber que, não, mas não é aquele que a gente chamou e não veio, né? E depois a gente acaba reclamando que as oportunidades não chegam para mim, né? Eu ia falar justamente isso, Vital. Te fazer mais essa pergunta. Para a gente analisar aqui, agora pensando em mercado, né?
existe oportunidade, porque a gente sempre escuta, não existe oportunidade, emprego está difícil. E, literalmente, não tem oportunidade, ou a gente está com dificuldade no processo aí para encontrar as pessoas certas e pessoas comprometidas. Assim, são dois lados de uma mesma moeda, né? A gente tem essa máxima de que emprego está difícil, tá? Por outro lado, a gente roda processo seletivo que a gente tem que fechar sem candidato. Essa não é a realidade da DM Vital. Uma entrevista que eu dei no final do ano passado, conversando com o pessoal da Casa do Trabalhador, daqui de Feira de Santana, tá? O coordenador da Casa do Trabalhador falando, né, que estava com mais de 900 vagas na Casa do Trabalhador sem conseguir fechar, por falta de profissional que queira estar no processo seletivo. Tá? Então, eu sempre coloco muito em dúvida quando aparece na mídia que está faltando emprego para as pessoas. Tá? Muitas vezes o que está faltando é a pessoa buscar algum tipo de capacitação para poder estar no mercado de trabalho. Tá? Então, eu falei há pouco, né, a gente vem aí com vagas de técnico de patologia. Tá? Abri inclusive hoje aqui para Feira de Santana, para Cachoeira e Alagoinhas. Tá? São 4 a 5 vagas dessa mesma função para cidades diferentes. Tá? E muitas vezes a pessoa se coloca para poder participar do processo seletivo, mas não tem o curso técnico de análises clínicas, que é o fator primordial para aquela função. Tá? Então, não é somente... A habilitação, né? A habilitação para a função. Exatamente. É a mesma coisa você contratar um motorista que não tem habilitação. Tá? Então, uma coisa não casa com a outra. Então, a empresa contratante, ela tem como requisito que a pessoa tenha o curso técnico de análises clínicas, de patologia clínica. Tá? Então, podendo se estender para, se a pessoa tiver experiência, ser um curso técnico em enfermagem, mas com experiência em coleta sanguínea, sim, já que é a atividade que vai fazer, né? Então, muita gente acaba se candidatando no processo e não tem, ou não cadastra, né? Outro ponto também, a pessoa às vezes tem o curso técnico, tem a experiência, mas não coloca no cadastro. A gente não tem como chamar, a gente não tem como adivinhar, né, que a pessoa tem aquilo ali. Tá? Então, o que muitas vezes está acontecendo é essa falta de habilitação. Tá? Vital, mas para poder me habilitar ao mercado, muitas vezes é caro estudar. Não é. Hoje em dia a gente tem um bando de formação online, inclusive gratuita. Tá? O YouTube, se bem utilizado, a pessoa aprende muito gratuitamente. Tá? O Senai, a gente parceiro do Senai, estive com eles agora no iniciozinho do mês, no Mundo Senai, né? uma feira de negócios em que são colocados estandes de diversas empresas. Estávamos lá com eles também, mostrando as vagas disponíveis. Né? O Senai, no início do ano, com vários cursos, os cursos técnicos abertos, pedindo para a TV Subaé fazer noticiário, né, colocar matéria, enfim, porque eles não estavam conseguindo fechar os cursos, por falta de aluno. Tá? Então, as oportunidades, e muitos desses cursos tem cursos desses que são subsidiados. Então, o aluno vai pagar lá uma taxazinha para poder estar inscrito, mínima, tá? Para poder estar inscrito, porque tem um subsídio ali nem todos, mas alguns têm. E mesmo assim, a dificuldade de fechar vagas, as turmas. Tá? Então, a gente olha para essa questão de falta de oportunidade, às vezes a pessoa está correndo pelo caminho errado. Ela não está buscando realmente os meios para se oportunizar naquela vaga de mercado. Tá? E aí vai desde um cadastro incompleto, vai desde buscar formações ou processo de algum tipo de capacitação. Muitas vezes eu ouço muito, né? Vital, mas para poder ter experiência eu preciso da oportunidade. Para ter oportunidade eu preciso ter experiência. Aí fico nesse ciclo. Tá? Aí novamente eu trago o ponto de que experiência não é necessariamente carteira assinada. Tá? Tem muito empreendedor por aí. Empreender traz experiência. Esse é um assunto para a gente tratar em um outro ponto, lá na frente. Tá? Empreendedorismo. Outro programa. Outro programa, vamos falar só de empreendedorismo. Tá? Mas o empreender é uma forma de ganhar, de ter um tipo de experiência. Tá? Mesmo que você não tenha tido ali a carteira formal, né? A carteira de trabalho, a gente já falou sobre esse ponto. Né? Mas é uma forma de você conseguir
ali algum tipo, né, de experiência dentro do mercado, algum tipo de capacitação, tá? Hoje, com as redes sociais, o empreender, ele se tornou, digamos assim, um pouco menos difícil. Tá? Eu não vou dizer mais fácil porque a gente está falando de Brasil, carga de imposto e por aí vai, mas é um outro ponto para a gente abordar na frente. Menos difícil é melhor, menos difícil. Alinha bem. Tá? Então, assim, existem formas, existem possibilidades, agora muitas vezes a pessoa está deitada em berço esplêndido, esperando que alguém bata na porta e diga, olha, chegou sua oportunidade, a oportunidade da sua vida. E não vai acontecer dessa maneira. Não é bem por aí, Não né? é bem por aí. Beleza, Vital. Antes da gente encerrar, a gente está caminhando aí já para o finalzinho, mas eu queria saber de você também em relação ao processo seletivo. Tem alguma orientação dentro do processo seletivo? Eu fiz lá, preenchi tudo bonitinho, meu currículo está cadastrado na plataforma, surgiu uma vaga, fui convidado, mas assim, para eu me preparar para esse processo seletivo, tem alguma dica, alguma orientação que a gente possa já ir trazendo para quem está escutando a gente? Vamos lá. Primeiro, leia o seu próprio currículo. Vê o que você colocou ali, não é para decorar o currículo, até porque na hora a gente vai fazendo perguntas diversas ali, não é? A gente tem digamos assim, um script básico, mas à medida que a pessoa vai respondendo, a gente vai criando e buscando outras formas para poder entender, né, aquilo ali. Então, o decorado acaba sendo ruim. Mentir, pior ainda. Mas, pelo menos, ter uma sequência lógica. Tá? Ali das atividades, do que é que fazia, por onde é que passou, tá? Não é fazer a leitura do currículo na hora da entrevista, mas demonstrar que houve uma preparação, que tem ali um encadeamento, olha, a primeira experiência que eu tive foi na empresa tal, de tanto a tanto, eu fazia isso, descrever ali e respondendo as perguntas que foram feitas em cima daquela experiência, e assim para as demais também. Tá? Então, a preparação passa muito por isso da pessoa ela se sentir segura com suas próprias informações. Tá? E aí não titubear. Ah, Vital, mas eu fico nervoso nesse momento. Tá? Como recrutador, a gente leva em consideração a questão do nervosismo. Tá? Mas não pode ser um nervosismo extremo que a pessoa trave. Sim, aí a gente não consegue nem colher as informações, né? E mesmo assim, as analistas da gente que rodam os processos seletivos, elas são orientadas de tentar explorar, mesmo que o candidato ele travou ali, a gente vai perguntando, vai fazendo a pergunta de uma outra maneira, enfim, para tentar destravar, para ver se o processo ele flui, não é? Porque teve aquele primeiro impacto no momento, a pessoa deu uma travada que a gente vai abandonar o candidato, né? Então a gente tenta também instigar para que o processo ele consiga fluir, tá? Então se preparar, dar uma lida no teu próprio material, tá? Não é decorar, volta a fazer essa ressalva, tá? Não mentir durante o processo e ter comprometimento com o processo. Tá? Isso são fatores primordiais. E aí situações, né, de observância, né? Você está indo para um processo de seleção, para uma entrevista de uma vaga de emprego, tá? Seja ela online ou seja presencial, esteja vestido para isso. Tá? Na época da pandemia a gente começou a utilizar, hoje a plataforma que a gente utiliza, que as pessoas fazem um cadastro, tá? Boa parte do processo da primeira etapa que é conosco é feito de forma online, tá? Inclusive várias entrevistas. E essa plataforma ela traz nuances também da questão comportamental. E aí na entrevista online, eu entrevistei, né? Tive uma situação de uma vaga de vendedor. A pessoa ela preparou o ambiente, tá, para a entrevista online. A gente deu para poder perceber que ela teve o cuidado de posicionar o celular. Ela fez pelo celular, posicionou o celular bacana. Era no quintal de casa, fundo do quintal, era meio que uma construção. Então a gente via que era uma casa simples da pessoa, mas isso não desabona ela por ser uma casa simples. Mas o fato dela ter reservado o local dá um plus aí, porque teve o cuidado para isso, tá? Então, tinha um lado, né, que o celular pegava ainda no reboco, tijolo, enfim, dava o dever. Ele estava sentado numa lata de tinta, tá? Foi a cadeira que ele colocou ali, tá? Mas até aí, para mim, 100%. Tá? Era ele mesmo. Era ele mesmo. Era quem você queria de fato. Exato. Só que ele pecou no seguinte...
Ele estava de bermuda tactel e de camiseta de time. Ah, ele estava em casa demais, né? Ele estava muito à vontade. Muita vontade, tá? Preparou o ambiente e não se preparou para o ambiente. Não se preparou para o ambiente, tá? Se ele coloca ali uma calça jeans, uma camiseta básica que fosse, era o candidato que eu teria avançado no processo seletivo, tá? E era uma função de vendas em que a empresa, o tipo de produto que a empresa comercializa, o contato com o cliente pede uma formalidade um pouco maior. E o cara estava extremamente informal. Então o fator comportamental não casou com o que o meu cliente está pedindo, consequentemente ele não avançou no processo. Então eu preciso ter esse cuidado também, tá, na minha preparação. E se for presencial, pior ainda, né? Imagina o cara chegar de short tactel e camiseta de time para uma entrevista presencial de emprego. Olha, eu amo andar de bermuda, minha havaiana, minha camiseta básica, mas eu sei que não é cabível em todas as situações. Exatamente. Mas eu vou dizer para você, eu sou apaixonado por isso. Se tiver alguma vaga nesse perfil, eu vou me candidatar. Uhum. Porque realmente a gente fica muito tranquilo, muito à vontade. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que é importante mesmo a nossa preparação como um todo, não é verdade? Exatamente. Eu acho que é interessante aí a dica de se olhar no espelho, né? De fazer esse exercício no espelho, de falar, como você trouxe, né? O travar na fala. E assim, se você já sabe o que é que você tem de experiência, acho que exercitar nunca é ruim. E você saindo para uma entrevista ou sendo ela online, enfim... ficou muito para mim, Vital, essa importância, né? Esses pontos chaves, o ambiente, a atenção, a responsabilidade, a segurança, né? Porque a gente vai estar ali, por mais que a gente diga assim, eu já fiz isso, eu passei por isso, mas a gente vai fazer com que o outro entenda. Então, para que você não perca a oportunidade, vai ficando ligadinho aí nessas dicas, porque tá... Isso. E as meninas, né? Cuidado também com os adornos, né? As mulheres em si, elas gostam de estar bem arrumadas, bem produzidas. Né? Tá? Eu tive uma determinada situação, isso já tem tempo, foi antes da pandemia, de uma entrevista para um cargo de vendas também, e era uma pessoa muito comunicativa, ela gesticulava muito enquanto falava. Ela estava com uma argola enorme na orelha, e nesse gesticular, o dedo dela prendeu na argola e rasgou. Tá? Então, acabou um acidente ali no meio da entrevista. Isso não a desabonou, porque era uma excelente profissional, sim. Passou adiante, mas acabou sendo um momento chato, né? Ela passou ali parte da entrevista com o guardanapo na orelha segurando ali porque estava sangrando. Tá? Então, ter cuidado também com os acessórios. Tá? Vital, eu tenho que ir maquiada, eu tenho que... Gente, observar para cada tipo de vaga que você tá concorrendo, tá? Poxa, é uma vaga para uma clínica dermatológica. Poxa, uma clínica dermatológica, subentende-se que a pessoa que está na recepção de uma clínica dermatológica, ela geralmente está maquiada. A empresa muitas vezes até paga, né, o kit de maquiagem, enfim, faz aquela coisa toda. Então, poxa, se eu estou me habilitando para isto, eu vou para a seleção conforme aquele ambiente que eu estou indo para o processo seletivo. Então, fazer muito essa leitura em relação ao fator ambiente em que você está se colocando para a seleção. Perfeito. Nem muito, nem tão pouco. Entender, né, conseguir já compreender o que é que eu vou viver, né, para onde eu estou indo, o que é que eu vou fazer para que eu consiga achar, então, as variáveis corretas, né? Ou Sim. Pelo menos a maior parte delas que me ajude aí, claro. No decorrer do processo a gente sabe que a gente aprende, a gente ganha muita experiência dentro das empresas também, mas a gente já tem experiências que podem nos ajudar a continuar seguindo. Sim. E assim, se fosse para a gente escrever causos, né, de recrutamento e seleção, dava para poder fazer uma trilogia e ainda dava Vamos fazer sobra. Um programa aqui sobre causos. Bora mais à frente. Né? Mais para frente. Num desses causos, né, e aí é uma dica, primeiro a dica, né, gente,
o recrutador, a pessoa que está te entrevistando, seja a empresa contratante ou uma empresa contratada como a DM Vital para fazer o processo seletivo, tá? O recrutador, ele é um profissional que está ali para poder separar o joio do trigo, né, buscando os melhores profissionais para aquele perfil daquela vaga. Tá? Então, por mais que é meu conhecido, naquele momento é um momento profissional. Tá? Então, coloquem isso na cabeça. Eu já tive uma questão dos causos, né? Já tive uma situação de... um outro processo que eu estava fazendo também, entrevistando, tá? O candidato ficou tão à vontade que ele deitou na minha mesa. Tá? Já tive situação do candidato tão à vontade que ele colocou o pé sobre minha mesa. Ele recostou sobre a cadeira e botou o pé em cima da mesa. E tipo assim, já tô, a vaga é minha. É Vital. Aqui. Enfim, e não era nem meu conhecido, tá? Não conhecia a pessoa, primeiro contato ali naquele momento. Então, assim, não era nem conhecido? Não, nenhum dos dois. Achei até que já tivesse uma relação. Não, conheci ali no momento da entrevista. Tá? Então, porque a gente vai utilizando de técnicas para deixar o candidato à vontade durante a seleção, até para minimizar o nervosismo, deixar um processo bem humanizado. A gente utiliza de técnicas para isso. Tá? Mas muito cuidado, novamente, o candidato, que aquele momento ali é um momento profissional. Por mais à vontade que você esteja, seja profissional naquele momento. Claro. Tá? Foi para a entrevista com a empresa contratante, da mesma maneira. Tá? Por mais que a empresa contratante te deixe acolhido naquele momento ali, tá? Não se sinta acolhido demais, a ponto de deitar na mesa, colocar o pé na mesa e por aí vai, que você acaba que o teu currículo técnico vai te levar para a seleção, mas o teu comportamento vai acabar te tirando dela. Com certeza. Imagina só, você chegar ao ponto, eu não imaginava, viu, Vital, de ter situações assim, chegar ao ponto de botar o pé na mesa, chegar ao ponto de deitar na mesa, e aí eu me lembrei aqui um pouquinho, rápido, não é currículo, mas a gente acredita que para o futuro eles vão viver isso, lembrando dos meus filhos, quando eu digo para eles, olha, tá no sofá, mas com a sandália, vai colocar a sandália no sofá, né? Vai colocar o pé no banco que vai sentar ali. Então, são hábitos que a gente precisa, né, em alguns momentos, fazer essa reflexão o nosso próprio comportamento. Então, um outro ponto, né, que eu trago aqui para mim e compartilho com você que está ouvindo a gente aqui, através da Rádio Escola JPI, é se enxergar dentro desse processo todo, né? Isso é fundamental para que você não perca a oportunidade. Vital, a gente está chegando aí já ao meio-dia, estendemos até um pouquinho mais o nosso papo de hoje, mas informações muito, muito positivas, muito importantes, principalmente para quem está precisando, né, se colocar aí na condição de buscar uma vaga de emprego, uma oportunidade de trabalho. E, claro, a gente vai continuar com esses papos e a gente vai relembrar algumas coisas, trazer coisas novas, mas eu passo a palavra para você e a gente vai se despedindo dessa turminha que esteve com a gente até agora. Pronto, uma dica final, né? Cuidado aí, no mercado volta e meia aparecem algumas vagas de emprego em que a pessoa te coloca que você tem que fazer um curso para ter um certificado X e você paga por esse certificado. Muito cuidado com isso, porque a maioria das vezes o que a gente observa é que é golpe. Acaba você colocando um determinado valor ali, achando que é para aquele certificado e que você já vai sair com um emprego garantido, e muitas vezes a pessoa some no mundo e levou teu dinheiro embora. Então, muito cuidado com essas ofertas mirabolantes de emprego dessa maneira, que muitas vezes se configura como um golpe. Tá, e isso tem muito no nosso mercado, não é particularidade de Feira de Santana, mas aqui também acontece bastante. Tá? Então, muita atenção nessa situação. Tá? Outro ponto, né, para você ter cuidado em que site, principalmente cadastro online, vocês estão fazendo esse cadastro. Tá? Aí eu vou falar uma situação que acontece com a DM Vital. Alguns sites eles copiam nossas vagas e replicam. Tá? E aí você faz o cadastro no site replicado, né, que não é o site da ADM Vital, tá? Quando você clica na admvital.com, que você clicou em vagas de emprego, ele direciona para o nosso sistema de vagas, tem nossa logo, tudo direitinho. Tá? E alguns desses sites eles simplesmente copiam ali, diz que é da ADM Vital, e você clica, ele está indo para um local que não é o nosso site. Tá? E aí, consequentemente, seus dados estão indo para algum outro canto
e podem ser utilizados de uma outra forma que não para um processo seletivo. Então, muito cuidado também em que plataforma é que vocês estão fazendo esses cadastros. Tá? Agradeço demais, né, a audiência de vocês terem me suportado aí quase 1 hora. E espero que as dicas, né, sejam valiosas aí para quem está buscando uma recolocação, enfim, tá? Para a próxima semana, o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre finanças pessoais, tá? Falar aí sobre as dores do seu bolso, tá? E algumas dicas também. E tiverem algumas dúvidas, alguma coisa, manda no direct aí da Escola João Paulo I, tá? No Instagram, tá? E a gente vai respondendo aí nas próximas semanas, ou no direct também da Dem Vital, eu vou anotando durante a semana aí, e na próxima semana a gente fala um pouquinho sobre finanças pessoais. Eu não vou esticar esse papo agora, mas semana que vem aí é que eu não perco mesmo, viu? Porque isso me interessa muito, Vital, muito, muito, muito. Pronto, que bom, gente. Obrigado. Até a próxima semana. Informação na Rádio Escola JPI. Você está ouvindo Rádio Escola JPI.